Oi, eu sou Matheus e esse é o Conjunção Buquiana. O episódio de hoje é sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O episódio de hoje é sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell, um dos livros mais importantes do século XX, publicado em 1945. Por que o livro é atual? O que ele nos ensina sobre as revoluções? Por que é importante ler Orwell? Quer saber as respostas para essas perguntas? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo. Estamos quase em ano de eleição e sempre que discutimos política, muitas das ideias de George Orwell acabam vindo à tona. Ideias sobre o que é revolução, sobre o que é política, sobre o que é totalitarismo, o que é uma sociedade de controle, liberdade dentro da sociedade, acabam participando do debate. Eu reli o livro nessa edição da Vitrola Editora. É uma editora nova aqui do Rio Grande do Sul que está fazendo um trabalho bastante bonito, relançando os grandes clássicos da literatura a um preço acessível e com edições bem trabalhadas, bem diagramadas, não tem aquele papel branco que dói o olho. É um papel bastante interessante, é uma edição bastante bonita, a gente pode ver pelo trabalho gráfico que tem um approach bastante jovem, esse porquinho militar aqui. Toda a edição deles, pelo que eu vi, vem com um mimo diferente. Esse aqui veio com esse cartão postal, que tem esse porquinho que faz relação, é claro, ao enredo do livro, com os animais aqui atrás, e aqui atrás uma frase do livro e um espacinho para se dedicar o livro para alguém ou para se escrever alguma anotação. Eu achei uma edição bastante bonita e gostei bastante dessa editora. Parkers, do you know what the future holds for you? A primeira coisa que temos que falar sobre a Revolução dos Bichos é que a Revolução dos Bichos é uma fábula. E o que é uma fábula? Uma fábula é um tipo de texto no qual os animais personificam ideias humanas, na qual os animais se comportam como humanos. E toda a fábula é um texto que tem uma moral, que tem uma ideia muito clara, é um texto escrito para ensinar algo. Mas aí começa um problema. Se a fábula é escrita para ensinar algo, o que George Orwell nos quer dizer sobre essa fábula? Aí nós temos que ver o roteiro, o enredo dessa fábula. A fábula se passa em uma fazenda, a Granja do Solar. Os animais campestres, depois de uma reunião organizada por um porco ancião, decidem que o grande problema das suas vidas é o homem. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Os animais decidem que essa situação deve acabar, juntamente com os maus tratos sofridos, e acabam expulsando o Sr. Jones e mudam o nome para a Fazenda dos Animais. É uma revolução, na qual os animais passam a serem os responsáveis pelo lugar. Os porcos criam, além de um hino, 7 leis para gerir o convívio. No começo, tudo corre bem, e parece que estamos em uma utopia. Mas aos poucos as coisas vão se desvirtuando e vemos a gradual destruição de todos os mandamentos para que os porcos se mantenham no poder. Manipulações, propagandas e regime militarista. Todo o sistema passa a ser controlado para que tudo permaneça como está. Todos os mandamentos da revolução vão sendo destruídos até serem reduzidos a um só.
George Orwell, como um grande autor moderno, ele não diz qual é o significado da sua fábula. Então, para a gente entender um pouco sobre essa moral dessa fábula, é necessário pensarmos sobre quando o livro foi escrito. E o livro foi lançado no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. 1945 foi um momento onde vários intelectuais de esquerda, como o próprio George Orwell, se desencantaram com os ideais socialistas, se desencantaram com a Rússia. Por quê? Porque se a Revolução Russa era para ser o estandarte das ideias da Revolução, se era para ser a grande Revolução modelo, a Revolução Russa tinha redundado em um processo violento, o stalinismo. Então por isso que nós vamos ter dois porquinhos. Um porquinho chamado Napoleão. Napoleão é o próprio tirano, também o tirano da Revolução Francesa, que vai se apropriar da Revolução, representando Stalin, e vai ter outro porquinho, o Snowball, bola de neve, que simbolizaria o Trotsky. Então, a Revolução dos Bichos seria uma alegoria à Revolução Russa. Então, a moral dessa história estaria ligado à moral do problema da Revolução. Mas se a Revolução dos Bichos é um livro que discute a Revolução Russa e que também faz eco à Revolução Francesa, por que que eu, no século XXI, devo ler esse livro? George Orwell parece nos estar dizendo sobre o que são as revoluções em sua essência, sobre qual seria o destino de todos os processos revolucionários. Como uma grande fábula, ele estaria dizendo assim, ó, as revoluções começam cheio de esperança, como os animais na fazenda querendo ser donos da fazenda, terem liberdade, terem seu próprio espaço. Mas as revoluções terminam com um grupo monopolizando todo o poder. Então esse texto mostraria qual é o problema das revoluções. Que as revoluções não são em si completas. Que o processo revolucionário vende muitas benesses, mas entrega totalitarismo. E isso seria o problema das revoluções. Que as revoluções poderiam ser resumidas como um grupo eleito dizendo, olha, nós vamos guiar vocês para um mundo melhor, como os animais eram guiados pelos porcos. E no final, esse grupo eleito monopoliza toda a violência, monopoliza todo o poder e todos terminam escravizados. George Orwell ajuda a gente a abrir um pouco o olho sobre as promessas das revoluções e o que as revoluções realmente entregam. O livro é atual porque as revoluções ainda são vendidas como uma solução para os problemas. Muita gente ainda utiliza a ideia de uma grande revolução como algo que vai mudar o mundo completamente. E é preciso tomar cuidado com essa palavra, para que a gente não caia numa grande fazenda dos animais, para que a história dos animais não se repita em nosso mundo humano. Talvez seja essa a grande proposta de George Orwell, ou seja, não acreditem em grupos políticos que dizem que de uma hora para outra vão instaurar o paraíso na Terra. Desconfiem tanto da direita quanto da esquerda. Desconfiem de quem diz que vai mudar tudo do dia para a noite. Desconfie de quem se diz iluminado, de quem se diz abençoado, de quem se diz melhor preparado. Desconfiança e prudência é bom. E é por isso que o livro é atual, porque ele nos mostra como ter um pé atrás diante da revolução e de processos revolucionários. Os Bichos é um livro que permite várias leituras, várias camadas de leituras.
É um livro que os professores podem trabalhar com os alunos, com os adolescentes, para discutir questões de história. É um livro que se pode discutir questões de sociologia, questões de política, questões de filosofia. É um livro que se tem várias percepções da realidade à medida do ponto de vista que a gente lê. Ele contempla diversas leituras. Esse foi o Conjunção Buquiana de hoje sobre a Revolução dos Bichos. Deixe seu like, deixe seu dislike, se inscreva, comente ali embaixo. É muito importante sua participação porque o canal é novo. E como o canal tem poucos inscritos, porque o canal é novo, o YouTube não indica o vídeo se o vídeo não tiver engajamento. Por isso é importante que vocês comentem, que vocês curtam, para que o algoritmo do YouTube compartilhe com mais pessoas e possa ajudar o canal. Muito obrigado.